E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um vídeo sobre Arduino. E hoje a ideia é explorar um pouquinho sobre como conectar e usar botões no Arduino. A princípio parece super simples, né? A gente vai explorar um pouquinho mais isso e algumas formas diferentes de utilizar botões com o Arduino. Vamos lá, então eu estou aqui no WalkUI, que é nosso simulador. Eu vou clicar aqui em Arduino para iniciar um projeto com Arduino Uno. Ele vai me perguntar aqui se eu quero utilizar algum projeto existente, mas eu vou colocar aqui em branco, né? E beleza, começamos. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Aqui, para explicar os comandos, você usar o scroll do mouse, você dá zoom ou tira zoom. E se você segurar o Ctrl, você consegue mover as coisas aqui para um lado e para o outro, mover tudo. Ou se você não segurar o Ctrl e pegar só a placa, por exemplo, eu movo só ela. Vamos lá. Para esse primeiro exemplo, vamos fazer um botão simples, então. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um LED, que ele tem que atuar em alguma coisa, né? No caso aqui poderia ser qualquer outro componente, né? Poderia ser ligando um relé que vai ligar o motor, se for um motor pequeno, um transistor aqui que vai ligar ele, enfim. Aí fica a critério de vocês. Eu vou usar um LED só porque é mais prático aqui e serve para todos os fins também, para a explicação. Vamos pegar um resistor, eu vou trazer esse resistor para cá e vou apertar o R para rotacionar ele. Aí, eu vou usar aqui já a porta 13. A porta 13 no Arduino, por padrão, ela já tem esse LEDzinho aqui, mas eu estou conectando um outro aqui só para a gente ter essa conexão externa, ficar melhor de visualizar e não ter que ficar simplesmente olhando aqui para a placa, né, para ver o resultado. Então, eu vou conectar aqui o fio e daqui na 13. E esse lado aqui, que geralmente é retinho do LED, ele é o negativo, então eu vou pegar daqui e vou conectar aqui no GND. Só para ficar mais certinho, eu vou clicar em cima do fio, né? E eu vou trocar para preto, porque o preto aqui ele representa a ground, né? Representa o GND. Beleza, então o LED já está aqui, agora a gente precisa de um botão. Vamos pegar esse primeiro aqui, que já vem aqui na listagem básica, né? Pegar ele, puxar para cá. E aqui a gente tem que primeiro entender como o botão funciona, né? Porque você vê que tem 4 pinos aqui. Então, se você... Aqui eu já sei como é que funciona, mas se você tiver dúvida, você pode clicar em cima e clicar aqui nessa interrogação. Todos os componentes têm, tá vendo? Você clica aqui e ela vai te levar para a documentação lá, que explica como é que funciona. E aí aqui embaixo, você pode ler aqui a explicação ou simplesmente olhar a imagem aqui, ó, e você vê que é uma chavinha. E aqui esses dois terminais aqui são comuns, esses dois aqui também são comuns. Então, a chave é daqui para cá. Né? Vamos fechar aqui. Então a gente vai pegar um fiozinho daqui, vamos trazer para um fio qualquer aqui, vamos botar no 7. E aqui eu preciso ligar ele em algum lugar. E aí esse ligar em algum lugar vai depender de como você quer que esse botão funcione. Aqui eu vou configurar essa porta 7 como input pull-up. Isso quer dizer o quê? Que o Arduino aqui ele vai ficar mandando 5 volts nessa porta. E aí para você sentir que ela mudou de diferença, né? Então para o Arduino saber que o botão foi atuado, esses 5 volts tem que subir da porta, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso aterrar ele, né, no caso. Então, eu preciso jogar esse pino aqui, quando o botão for pressionado, para GND. Então, eu vou vir aqui. Então, eu poderia simplesmente fazer igual o LED, né, puxar para cá, mas ele tem aqui um cara para ficar mais fácil, que chama GND. Aqui, ó. GND Symbol. Eu ligo esse botão aqui. Então, eu vou começar até daqui, ó, porque ele já vai vir na cor pretinha. Só que aqui, sim, isso. É porque a gente viu lá na documentação que tem que ligar uma via nesse pino e a outra em algum dos pinos aqui de baixo. Então, sempre em cima e embaixo do botão. Então, aqui vai dar o mesmo efeito de que se eu estivesse ligando aqui onde está escrito GND, só que sem ter que ficar trazendo fio para cá e tal, e ficar tudo bagunçado, né? Isso funcionaria para o LED também, mas como o LED já está direto aqui, então já é próximo, né? É uma linha reta, então eu liguei direto ali e fica mais fácil. Então, aqui a gente já tem basicamente a parte eletrônica da coisa, né? O circuito. Se eu tentar simular agora, eu não tenho código nenhum ainda. Então ele simplesmente não vai fazer nada. Posso apertar o botão aqui, ele não vai fazer nada porque eu não tenho código. Eu vou parar aqui e vamos começar a escrever o código. Por padrão, é bom você sempre começar identificando o que você tem ligado à placa, né? E aí a gente começa aqui definindo algumas constantes, né? Então eu vou criar aqui um const, o tipo de dado que vai nessa constante, né? Então no caso aqui é o inteiro, porque eu vou dizer qual é o pino. Eu vou dar um nome para o pino, né? No caso. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, LED. E aí, para uma constante, geralmente a gente usa letras sempre maiúsculas no nome, que ajuda a identificar. Quando você vê no meio de um código maior, você sabe, aquilo dali é uma constante, não é uma variável. Né? Então, a gente vai dizer aqui, ó, tem um LED e o LED está em que pino? Aqui ele está no pino 13. Né? Então, eu vou dizer que é LED pino 13.
e const aí inteiro também, porque ainda é um pino. Eu vou chamar de BTN, que é o botão, né? Só para não escrever grandão, ficar uma letra, um nome muito grande ali. E o botão está em que pino lá? O pino 7. Né? Então aqui a gente já tem as nossas constantes. Agora eu preciso inicializar esses pinos. Então eu preciso dizer para o meu controlador o que cada pino desse faz ali, qual é o propósito dele. Né? E aí para isso a gente tem aquele comandinho pin mode, né? Onde eu passo qual é o pino, e agora eu vou referenciar pelo nome já, porque eu já criei a constante aqui, então eu já sei que o LED é 13, né? Então posso chamar aqui pelo nome, fica mais fácil de lembrar das coisas, para isso que a gente cria. Não teria problema nenhum em você fazer isso aqui, ó, 13. Só que se você usa esse LED em várias partes do seu código e em algum momento você precisou trocar ali de pino, você ia precisar ir em várias partes do seu código lá identificando e trocando de 13 para um outro número qualquer que você colocou o LED. Então dessa forma fica mais fácil de lembrar, porque ele vai ter o nome em vez de um número. Então fica fácil de eu entender o que eu estou fazendo aqui, se eu colocar assim. E se mais para frente isso aqui virar um projeto grande, por exemplo, e eu precisar trocar o pino ali por algum motivo, eu só venho aqui em cima, né, na definição e troco, então fica bem mais fácil, não preciso percorrer e mudar o projeto inteiro. E também correr risco de acabar gerando um bug e tal, esquecer algum lugar ou mudar algo errado. Então beleza, então defini aqui qual que é o pino e agora eu tenho que definir a função dele. Então eu posso definir como input ou output. No caso do LED, ele é um output, porque eu quero que o microcontrolador ligue ou desligue ele. Então, nesse caso, ele é um output, vai ser uma saída de informação ali do microcontrolador. Agora vamos fazer para o próximo, mesmo padrão, né? Então, BTN. E no caso do botão, ele é um input. E aí, como eu falei, vamos usar esse input pull-up. Né? Então, quer dizer que o Arduino vai manter essa porta aqui do botão, né? Que é a 7, com um nível alto de tensão, então com 5 volts ali. E para que eu pegue uma modificação nela, eu vou precisar baixar essa tensão para zero ou algo. Eu não lembro agora quais são as margens ali que o Arduino interpreta, mas eu imagino que abaixo de 2 volts ele já deve interpretar como nível zero ali, que é o low dele aqui, né? Enfim, uma outra coisa boa de se fazer aqui seria, não tem necessidade específica para isso, mas por padrão a gente faz, que é, já que a gente tem um LED, eu quero que ele inicie apagado, né? Nesse caso aqui, se você quisesse que ele iniciasse também já aceso, enfim, tanto faz, tá? Mas nesse caso desse exemplo, eu quero que ele inicie apagado. Então eu já vou definir aqui no setup, porque o setup é a primeira coisa que roda, né? Antes de entrar aqui no loop. Então eu já vou definir que esse LED, eu vou botar aqui, ó, digital write, porque eu quero mudar o comportamento de um pino, né? Eu não quero ler ele, eu quero escrever nesse pino. Então digital write, eu vou dizer aonde, que é no LED, e eu vou dizer se ele está high ou low. Como eu quero ele apagado, low. Tá? Então aqui, se eu der play agora, ele já não vai dar erro, mas ele também não faz nada ainda, porque basicamente eu só estou definindo o que é cada pino, né? Qual que é a função dele e estou definindo que o LED está apagado. Então agora aqui no loop é onde a gente vai colocar a lógica que de fato vai fazer aquele botãozinho ele funcionar. E aí o que eu quero fazer com esse botão? Eu quero fazer algo bem simples. Quando você clicar no botão, ele vai acender o LED. Né? Se você mantiver o botão apertado, o LED vai ficar aceso. A partir do momento que você soltou o botão, o LED apaga. Então, bem simples, como se o LED tivesse ligado diretamente o botão, inclusive. Só que a gente vai fazer isso passando pelo microcontrolador. Então, para isso, normalmente eu gosto de definir aqui em cima já uma variável que vai guardar o valor que está no botão, só para a gente ter de uma forma mais organizada no código, onde está cada coisa e fica mais fácil de ler também depois. Então eu vou definir uma variável aqui do tipo booleano, porque esse botão vai estar ligado ou desligado, né? Então é low ou high, ou então 0 ou 1, né? No caso, dá no mesmo, ou true ou false, então é booleano nesse caso aqui, e eu vou definir um nome para ela. Então eu vou botar aqui, como é uma variável agora, o nome já vai ser em minúsculo. Então eu vou colocar aqui btn value, por exemplo. Né? E aqui eu teria que fazer o quê? Digital write. Aliás, nesse caso aqui não é write, né? Porque eu não quero escrever lá no pino onde está o botão, eu quero ler o pino. Então é digital read. E passar, no digital read eu passo qual é o pino que eu quero ler, né? Então, nesse caso, como eu defini essa constante aqui, que o pino do botão é o 7, eu só passo o nome dela aqui, pronto. Então, aqui eu já estou lendo o pino. Só que aqui eu teria um pequeno problema, né? Porque eu quero fazer um if aqui para quando esse botão for pressionado, eu consiga saber e acender o LED. E quando esse botão for solto, né? Eu consiga saber também que alguém soltou esse botão e ele apague o LED. Só que no estado que ele está aqui, como esse botão vai ser levado para nível zero quando ele for pressionado, né? Quando ele for pressionado, ele vai fechar esse circuito daqui para cá.
e 0 volt vai bater aqui, né? Então, na verdade, ele vai baixar isso aqui de 5 para 0 volts. Então, se eu ler dessa forma, quando o botão for pressionado aqui vai ter 0. E aí eu teria que fazer um if invertendo esse valor, né? Então, teria quando o botão for igual a 1, faz alguma coisa. Quando o botão não for igual a 1, faz outra. E aí o código fica meio feio. Para evitar isso, a gente vai botar uma exclamação aqui. Essa exclamação vai fazer com que eu inverta o valor que vem aqui. Então, se o digital read lê um 0, ele vai jogar nessa variável 1. Se em algum momento ele lê um 1, né? Então, quer dizer, se ele leu que o botão está ligado, ele vai jogar nessa variável que na verdade ele está desligado. Se ele leu que o botão está desligado, ele vai jogar aqui que está ligado. Não tem um motivo específico para fazer isso, é simplesmente para deixar o código mais bonito ali para frente, né? Mais fácil de entender, porque aí no if eu consigo fazer simplesmente if btn underline value, né? E pronto. Então aqui eu já vou conseguir ler o estado do botão sem problema. Um outro ponto que eu poderia fazer é trocar aqui o input pull up para pull down, por exemplo, né? Ou usar resistores aqui, se for o caso, para deixar ele down e fazer com que aqui viesse 5 volts, né? Então aí eu não precisaria dessa exclamação, poderia ler o botão só dessa forma. Mas aqui também funciona e acho que fica legal para a gente entender o funcionamento do pull-up e a inversão aqui de valor, né? A gente vai usar mais para frente também no outro exemplo. Então aqui a gente já tem um primeiro contato com isso. Beleza, então eu li o botão, aí vamos dizer, alguém pressionou esse botão, ele vai jogar 0 para cá. Na hora que ele lê isso aqui, ele vai vir um 0, e aí como tem essa exclamação, ele vai inverter isso, então vai entrar um 1 aqui. Então quando alguém pressionar esse botão aqui, o valor aqui em btn value vai ser 1. Né? Então, se o valor aqui em btn value é 1, o if vai dizer que é true, né? vai acionar e vai executar o que tiver aqui dentro. Então, nesse caso, o que eu quero fazer? Quando alguém pressionar, ligar o LED. Então, eu vou colocar aqui um digital write LED igual não, vírgula, byte. Então, nesse caso aqui, quando alguém pressionar o botão, eu ligo o LED. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que o microcontrolador entenda que quando alguém soltar o botão, eu desligo o LED, porque senão ele não vai desligar, né? Ele vai ligar e vai ficar lá ligado para sempre. Então eu vou fazer aqui um else. Então quer dizer, quando o estado, como é que funciona o else, né? Então se essa cláusula aqui não for atendida, então se o botão não tiver igual a 1 aqui, ou true, ou high, né? O if não vai entender que isso aqui é verdadeiro, não vai entrar aqui. Então ele vai passar automaticamente para o else. Né? E ao contrário também é verdadeiro. Então se aqui tiver um true ou high, né? Então o if vai entender que isso aqui é verdadeiro, vai entrar aqui e vai ignorar o else. Então o else não vai rodar nesse caso, só vai rodar esse comando aqui. E aí o que eu quero fazer ali? Eu quero fazer a mesma coisa, né? Vou copiar para cá, só que invertido. Eu quero passar ele para low. Então aqui já deve... Vamos ver se a gente não esqueceu nada. Ele deve compilar com sucesso. Compilou. E aí ele está apagado. Apertei o botão, acendeu. Soltei o botão, apagou. Se eu só der um clique, ó, ele vai piscar. Então esse aqui seria o nosso primeiro exemplo. Então a gente já tem um botão funcionando de uma forma simples ali. E aí você pode estender para múltiplos botões, etc. Né? Então agora vamos fazer o mesmo exemplo, só que utilizando dois botões. Né? Para que a gente tenha como ligar o LED com um botão, apagar o LED com outro botão. Deixa eu primeiro fazer o circuito aqui, né? Então vou manter o LED aqui onde ele está e eu vou colocar mais um botão. Vou colocar aqui um outro botão, aqui em cima mesmo, beleza. E vamos trocar a cor dele para ficar fácil de entender a diferença dele. Vamos puxar um fiozinho daqui do 8 aqui, qualquer pino poderia ser, mas vamos colocar no 8. E vamos trazer esse cara para cá também. E vamos só colorir ele de preto para também entender que ele está vindo do mesmo lugar. Né? Então agora nós temos dois botões e um LED. Então o que eu preciso? Eu preciso ler um botão e o outro. Então eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui o botão, o verde, vamos dizer que ele é o botão liga. Né? Vou duplicar essa linha aqui e eu vou colocar aqui o desliga. Então já tenho identificado qual que é o LED, qual que é o botão que liga, qual que é o botão desliga. Aqui, na hora de definir a função de cada item, o LED continua o mesmo, ele continua sendo uma saída. Né? O botão eu preciso mudar, porque eu mudei lá em cima, então aqui vai virar liga. Eu vou duplicar essa linha, só dar Ctrl C e Ctrl V que ele duplica, tá? E aqui eu vou colocar o desliga para definir ele também. Então eu já tenho aqui os botões certos. Eu já tenho o LED iniciando como desligado, você pode manter também, tá?
E agora aqui, como eu tenho dois botões, eu também preciso duplicar essa linha, mas primeiro eu vou corrigir aqui, para o nome ficar certinho. Então vai ser liga, Ctrl C, Ctrl V. E aí aqui no botão Velo eu também vou mudar o nome dessa variável, só para eu conseguir identificar o que está salvando o valor de onde, sabe? Então aqui vai ser botão btn liga, opa, aqui já vai minúsculo, liga Velo, e aqui vai ser o desliga Velo, beleza? E aqui eu botei errado, então aqui é desliga. Beleza, então aqui eu já estou lendo, então voltando, recapitulando, defini aqui o novo botão, mudei o nome do botão antigo para fazer mais sentido no nosso exemplo. Coloquei aqui as definições, atualizei as definições aqui de que aqueles pinos fazem, né? Então que eles são entradas e estão configurados com pull-up, né? Aqui eu dupliquei essa linha para poder criar o novo botão e mudei os nomes aqui para poder pegar o estado de cada botão. Perfeito. Aí agora aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter esse mesmo cenário do if else. Aliás, eu não preciso do else, tá? A gente vai fazer diferente. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui. Então, se o botão liga for acionado, ele vai ligar o LED. Aí lembra que eu falei? Se eu não colocar o else, ele vai ligar o LED e vai ficar o LED para sempre ligado, porque eu não tenho mais nada aqui dentro do loop que desligue o LED. Então ele simplesmente vai ficar ali ligado. Só que eu quero que quando o botão vermelho for acionado lá, ele desligue esse LED. Então eu vou duplicar esse if, colocar aqui embaixo. E eu vou simplesmente inverter o botão. Então aqui desliga e aqui eu vou botar para low. Aqui deve ser o suficiente. Vamos testar. Vamos ver se a gente cometeu algum erro, não. Então, ó, o LED inicia desligado, porque eu coloquei aqui para ele iniciar desligado. E eu vou apertar o verde, ó, ligou e manteve ligado, tá vendo? O que acontece aqui é que ele entrou nesse if, ligou o LED, essa condição veio para cá, checou essa condição, só que não era verdadeira, porque o botão vermelho não está apertado, então ele não entrou aqui, ele simplesmente ignorou e ele vai continuar rodando, porque isso aqui é um loop, né? Checando se o botão está apertado. Só que como ninguém apertou mais botão nenhum, ele vai manter o estado anterior do LED, que é o ligado. Se eu vier aqui apertar o vermelho, ele apaga. Então aqui eu tenho aquele tipo de interruptor lá, né? Um acende, o outro apaga, só que com dois botões, certo? Então esse seria o segundo exemplo com botões que a gente fazer. Agora a gente pode fazer esse mesmo comportamento, só que utilizando um botão só, mudando aqui o estado de uma variável e aí fazendo com que esse comportamento se repita, né? Só apertar mais uma vez que você vai ver que ele não desliga de novo, né? Já está desligado, então simplesmente não faz nada. E aqui também. Então eu vou simular esse mesmo comportamento, só que agora apenas com um botão. Então vamos lá. Então aqui o LED continua do mesmo jeito. Esse botão aqui a gente não vai precisar. Então eu clico nele e dou um delete. Ele já deletou tudo que estava conectado a ele, tá vendo? Então a gente volta a esse cenário. Aqui em cima a gente precisa modificar. Então eu não vou precisar do segundo botão. Então eu vou apagar isso aqui tudo. Na verdade eu vou apagar isso aqui. Vou voltar a chamar de botão. Ele está no pino 7, correto? Vou apagar esse cara que eu não preciso. Vou tirar esse cara daqui também que eu não preciso. Vou voltar a chamar aqui de btn. Tá? Aqui, da mesma forma, eu não preciso desse. E não preciso desse if aqui também que usava aquele cara, porque ele não existe mais, né? Então não faz sentido. Deixa eu ver mais o que a gente tem que mudar. Aqui o nome tem que voltar para esse. E aqui eu também vou mudar, só por não precisava, mas só para manter mais fácil de entender ali e ler, né? Já que eu não tenho um desliga, não faz sentido ter um botão liga, né? Pronto, agora o que eu preciso aqui? Se eu subir o código dessa maneira e executar, acredito que aqui não vai dar erro nenhum. Só que ele vai, tá vendo? Ele ligou, eu cliquei, mas eu não tenho mais o botão desliga, então ele não vai funcionar, né? Eu preciso fazer com que o Arduino entenda, né? O microcontrolador aqui entenda que quando eu clicar uma vez, se ele estiver ligado, ele vai desligar. Se eu clicar de novo e ele está desligado, ele vai ligar. Então tem que inverter o estado desse botão. Para isso, uma forma fácil de fazer é simplesmente eu definindo aqui uma variável, e aí eu vou definir no escopo global mesmo, porque ela tem que existir fora desse loop, né? Então, por isso ela precisa vir aqui para cima para ser de escopo global. E não vai ser uma constante dessa vez, porque a gente vai mudar o valor dela no decorrer do programa, né, da execução. Então, eu vou definir aqui uma variável, ela pode ser booleana, porque o valor dela é muito simples, é basicamente ligado ou desligado, né? Não como texto, né? Então, ela vai ser true ou false, ou high, low, enfim. Então, por isso, booleano. E eu vou dar um nome aqui, vamos colocar aqui, sei lá, LED state. E eu vou definir ela inicialmente sendo como false. Então, vamos colocar ela
realmente booleana ali. Então vai ser um false. Poderia ser zero aqui, poderia ser low, teria o mesmo efeito, tá? Mas vamos definir como false. Aqui, para ficar certinho, eu poderia deixar essa linha desse jeito e não implicaria em nada. Mas como eu tenho uma variável que já faz isso, eu vou simplesmente colocar o nome dela aqui, ó, e vai dar o mesmo efeito. Opa, tentei salvar aqui, mas eu não quero salvar isso agora, não. Então, vai ter o mesmo efeito. Se eu simplesmente ligar aqui agora, ele não vai fazer nada, né? Ele vai se comportar igual ele estava antes. Porque até agora eu não mudei a lógica ali, eu só criei a variável de estado, mas eu não estou mudando o estado dela, né? Então, beleza. Aqui embaixo eu vou ter o mesmo comportamento, então eu vou ler o botão, eu vou fazer um if em que eu vou verificar se esse botão foi apertado ou não, e eu vou ligar ou desligar. Uma diferença aqui é que eu não posso simplesmente ligar mais, eu tenho que considerar qual que é o estado do botão. Então eu vou mudar aqui também para estado, né? Justamente para não ter que ter um else ali e tal. E aqui, agora, é que vem a diferença, que é o quê? Eu preciso, toda vez que esse botão for apertado, eu tenho que mudar o estado. Então, eu tenho que inverter o que tinha na variável LED_state. Né? E para fazer isso é bem simples. Lembra que a gente usou essa exclamação ali no início? Então, é basicamente isso. Então, eu vou colocar aqui LED_state. State igual ao inverso de LED_state. Né? Então, ele vai inverter o que tiver em LED_state e vai salvar de volta em LED_state. Né? Então, isso aqui vai fazer a brincadeira funcionar. Ainda vai ter um pequeno bugzinho aqui que a gente vai ver, que é basicamente o seguinte, ó, apertei, ó, você vê que ele às vezes fica ligado, aí desliga, às vezes ele só dá uma piscada, ó, só piscou. Por que isso? Porque o meu controlador ele é muito rápido, então às vezes ele pode interpretar que eu dei mais de um clique, por exemplo, aqui, né? E aí, para resolver isso, eu preciso fazer com que o meu controlador faça essa função e dê um tempo aqui, porque ele vai ler o LED em algum momento e vai dar um tempo, para ser um tempo suficiente para que eu já tenha soltado o botão ali e ele não entenda errado o que eu quis fazer. Então, para isso, do vídeo passado, a gente usou o comandinho chamado delay. Então, a gente vai usar ele novamente aqui, vai dar um tempo qualquer, vamos botar meio segundo aqui, acho que deve ser o suficiente, vamos testar. Vamos esperar compilar, compilou, então agora tem que dar certo já. Então apertei, acendeu, apertei, apagou, e eu posso ficar aqui, ó, já não vai dar mais aquele bugzinho de piscar ou não entender o que eu estou fazendo no botão. Perfeito. A gente poderia também usar interrupções, né? Tem as interrupções de hardware aqui do microcontrolador em si, mas isso aí já seria um tópico um pouquinho mais avançado e vamos deixar para um vídeo futuro. Mas basicamente o que eu tinha para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Então, ó, 3 maneiras diferentes de usar botões. Para quem estiver interessado no código, aqui não tiver pego ainda durante o vídeo e não quiser ficar copiando do vídeo, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link lá para você poder ver esses códigos lá aqui na própria plataforma do WalkUI, de uma forma bem fácil ali, simular também, modificar o código, etc. Lembrando que você não precisa ter conta aqui, inclusive para ver o código lá que eu vou disponibilizar, você pode simplesmente clicar lá e é aberto, você consegue ver, simular, etc e tal, mas se você quiser salvar seus próprios códigos, aí você tem que ter uma conta e é 100% gratuito, então é só criar lá. Eu não estou sendo patrocinado nem nada, mas é uma boa plataforma para poder ser utilizada aí para a gente testar e aprender como é que as coisas funcionam. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Não esquece de deixar o like aí, curtir e compartilhar aí com seus colegas. E até a próxima.